Todos os dias, praticamente, eu venho falando a respeito da reforma da Previdência, porque eu creio que a população precisa ser consultada, ela precisa ter uma participação mais efetiva e precisam aprender sobre o que muda de fato e como vai atingir a sua aposentadoria. Acho que há um desconhecimento de causa da grande massa e aí praticamente uma manipulação dos seus direitos. Porque se você não é ouvido, se você não participa, depois não adianta reclamar. Esse é o momento de entendermos um pouco mais e aprofundar um pouco mais o discurso com relação a essa reforma que, segundo a OAB ontem nacional, nós tivemos a participação, as mulheres do campo, os professores são dos que mais perdem, mas todo mundo vem perdendo muito. Essa questão dos 49 anos, ou melhor, 49 anos de contribuição, faz praticamente com que não se tenha mais aposentadoria no país. Ou seja, qual a expectativa de vida dos brasileiros? E se você for somar os 49 anos de contribuição, se você ficar a par, e você vai perceber que você será um idoso trabalhando. Será que teremos saúde suficiente para tudo isso? Especialmente pelo SUS no país, pela falta de prevenção. Mas, enfim, aqui em Jaboticabal, dia 23 de março, quinta-feira, haverá uma consulta popular sobre a chamada Reforma da Previdência, que é a PEC 287/2016, pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a APOESP. Aqui em Jaboticabal também vai acontecer. Quem está no estúdio ao vivo para falar um pouco mais sobre a reforma da Previdência e sobre essa consulta é a ex-prefeita de Jaboticabal, ex-vereadora e diretora e coordenadora da subsede APOESP Jaboticabal, Maria Carlota Niero Rocha. Carlota, obrigada por sua presença ao vivo. Bom dia. Bom dia, Miriam. Bom dia, Matheus. Bom dia, Carol. É sempre um prazer imenso, primeiro, estar com você, viu, Miriam? Porque eu considero você uma grande amiga. Sim. Em segundo, né, os microfones aqui da Rádio Jovem Pan, né, que é de extrema importância que você falou, Miriam. O pessoal, eu fico assim um pouco perplexa e pasma, e estou convidando os demais sindicatos que nós temos de outras categorias em Jaboticabal, para que nós estamos fazendo um comitê da reforma da Previdência lá na nossa subsede, Rua Floriano Peixoto, 665. Nós já tivemos discussões ao sábado com os professores, com outros funcionários da educação, foram algumas outras pessoas, fui até o assentamento de Córrego Rico, assentamento Terra, que falei agora com a presidente da associação, a Tânia, que precisamos reunir o pessoal para conversar. O que você coloca é muito, muito sério, porque é uma mudança bastante grande nessa questão. Homens e mulheres se aposentarão com 65 anos. Né? Ele quebra uma das regras que vem há muito tempo. Aposentadorias especiais praticamente deixarão de existir. Vamos ver quais as que ficarão. E o que é mais importante, no Congresso Nacional, a base aliada, aquela que vota, né, com o presidente da República, vota os projetos, ela reluta em aprovar a reforma como ela foi encaminhada para casa, primeiro para a Câmara dos Deputados. Com quanto tempo eles se aposentam? Senadores, deputados e presidente? Olha, antes eu vou contar para você, era 8 anos, depois que mudou. Mas anteriormente, mas aí, Miriam, fica essa questão. Então para você se aposentar com 49 anos de contribuição, e que o pessoal precisa assim entender, 49 anos de contribuição para você receber a integralidade do seu salário, 100%. O que nesse país, um salário mínimo, que a grande maioria recebe, que não dá para sobreviver. Agora, você imagina, algumas categorias, precisa começar a trabalhar com 16 anos. Eu vou falar dos professores, 16 anos você não está formada. Hoje em dia, fala normal superior. Tem que fazer pedagogia para você dar aula, tanto no infantil, creche infantil, primeiro grau, ensino médio, você entendeu? Então, pense bem, você vai somar, você não começa com 16, você começa com 25, 24, após a sua formatura.
Ou dizendo, não tem jeito, é 22, 23. Eu comecei com 16, porque no meu tempo, que já vai há um tempo, eu terminei o normal com 18 anos. E já comecei a licionar. Porque existia essa porque educação, existia, né? o curso normal. Sim. Então, eu me aposentei com 49 anos e uns quebrados e continuei trabalhando, porque fui prefeita há 8 anos, continuo trabalhando no sindicato. Agora, fui dar aula num cursinho depois, eu não aguentei, Miriam. Não aguentei depois dos 60, porque é uma profissão, o pessoal acha que não é. Nós temos várias salas de aula com 30, 35 superlotadas. E hoje, com o fechamento de várias salas de aula, então houve o acúmulo de um número muito grande de alunos, principalmente no ensino médio, que, para ficar mais claro, os antigos chamavam de colegial, os mais antigos ainda científico, clássico, né? Então é terrível, porque você não pode ter 25 já é um número grande para alfabetização. 30, depois 35 é o limite se você quer, de fato, que a educação seja a prioridade nesse país. Nesse momento a gente não enxerga dessa forma, porque não vem sendo mesmo, mas, Carlota, só vamos pegar um exemplo de um professor que ele se forma, vamos supor que ele começa a trabalhar com 25 anos, uma média. Normalmente é uma 25. média. 49 anos de contribuição, qual a idade que ele poderia enfrentar de sala de aula? 25, 74 anos. Quem consegue, não tem como. Não tem Especialmente para algumas profissões, não existe essa possibilidade. Rural, Miriam. Rural, não dá para comparar nós trabalhando no ar-condicionado e um trabalhador cortando cana ou carpindo ou enfrentando essas rodovias debaixo desse sol de 40 porque aí graus. o pessoal fala, mas agora tem as máquinas. Não mas é tem bem local assim. Que as máquinas não chegam. Não é bem e assim. o pessoal pensa em termos de São Paulo e da região sudeste. Construção civil. E outros. E no sol. Então o pessoal... E com a saúde que é oferecida nesse país, que não existe prevenção. E sala de aula, a não ser em alguns colégios particulares, é ventilador. Então ventila, né, fica rodando ar quente, dá aula à tarde, assistir aula à tarde, por isso todo mundo em Jaboticabal e outras cidades, Ribeirão próximo, quer ir de manhã. Ainda tem uma piadinha que a gente fala, o pessoal fala, eu quero acedo, mas é exatamente porque você vai aprender mais. Questões climáticas porque também. à tarde a questão climática influencia demais. Então, Miriam, pense bem, uma professora trabalhando 49 anos, ela vai ter problema na voz, ela vai ter problema nos braços. Na nossa profissão também. Ela vai certeza. ter problema, vocês também, ela vai ter problema nas pernas, né? Porque ela não vai estar andando, ela vai ficar de pé, coluna, varizes. Então, eu considero que essa reforma, ela foi mandada porque o presidente Temer era assim, tem que fazer. Ele está mandando a trabalhista, vai terceirizar tudo? Como é que ficam as relações entre patrão e empregado? Entre trabalhadores e empregadores? Que hoje em dia já não é tão fácil. Já não é tão fácil, não há muito leis diálogo. Que existem. Exato. Agora, imagine se tiver essa famosa flexibilidade, quem vai ganhar? Não precisa ter. Quem vai ganhar é o patrão. Não adianta a gente pensar diferente. Vamos aprofundar um pouco mais, que eu acho que é importantíssimo nesse momento, para, por exemplo, as esposas daquelas que ganham pensão, porque ela mexe em vários aspectos. É preciso um entendimento de fato. Precisa ser mais discutido com a comunidade. Você conversando com as pessoas na rua, o que você sente? Falta informação? Falta informação. Por isso que nós vamos estar na praça, dia 23. Vamos entregar aquele folheto que eu passei para você ontem. Sim. Não é? Para que as pessoas leiam e depois que elas votem. Tá lá, como é que é? Você, como é que fala, Miriam? Agora responda. Você é favorável à aprovação do projeto de emenda constitucional, né, 287/2016, chamada a emenda reforma da Previdência, a gente fala. A pessoa vai cortar aqui, que tem um canhotinho, e depois ela vai depositar isso numa urna. Isso. É uma consulta popular que está acontecendo no Brasil inteiro ou só no em São estado de São Paulo? Paulo Está acontecendo e ela está sendo organizada
pela POSP. Mas vários outros sindicatos, entidades, etc., também vêm se organizando. Hoje eu vou conversar com outros, né? Vou conversar com o pessoal da Unesp também, porque é uma coisa de interesse, a gente tem que discutir. E você não pode acumular. Quer dizer, você trabalhou, era casada, você trabalhou, teve o seu salário porque você contribuiu. Certo. Aí você vai receber a pensão do seu marido, e algumas têm só a pensão, e 50%. Depois vai aquele 1% ano. Até chegar a 75%. Ou seja, o pensionista está perdido, então. Como que vai fazer, meu Deus, num país onde não é oferecido os mesmos direitos para as mulheres, não existe uma igualdade. E aí, Miriam, as duas categorias, né? A categoria, eu vou falar assim, ó, é desmistificar essa questão da Previdência, da reforma. Porque na TV está muito bonita a propaganda. Cuidado com as propagandas que são veiculadas via grande mídia. Tá lá, tá tudo bonito. Eu fico pasma de saber que o pessoal se presta àquilo que está sendo passado como se fosse um mar de rosas. E mais uma vez, Miriam, quem é que vai ser penalizada? As mulheres. Com toda certeza. As mulheres, já somos penalizadas, agora. Já somos. Só né? cite alguns exemplos aí para as mulheres, as nossas ouvintes entenderem um pouco mais. Para a mãe do Matheus entender que já perde muito. As mulheres trabalham 8 horas, algumas até mais dia, e depois em casa. Muito. A gente trabalha muito. 8, 10, 12 horas. Sem receber por salário. Semana, até mais em casa, porque na nossa cultura machista, porque foram formados assim nossos pais, irmãos, filhos, etc. Hoje em dia que está dando uma mudança para que se dividam as tarefas domésticas, mas olha, ainda é meio milagroso onde isso acontece. Os meus filhos estão ajudando muito em casa. Isso, mas tem que formar, né, Miriam? Porque senão eu fico preocupada. Então eu chamo assim, Temer, Alckmin e o Dória, lá o prefeito de São Paulo, a tríade da privatização e da retirada de direitos. A gente demorou anos para que essa CLT exista. Se ela é imperfeita, se ela não é o que o pessoal quer, vamos trabalhar para melhorá-la. A reforma da Previdência tem que ter mudanças? Tem. Mas vamos trabalhar antes, 1 ano, 2 anos, para ver o que é de melhor e não tirar os direitos dos trabalhadores. Coxas, né? Não assim, manda, né, de supetão mesmo. Carlota, então vocês vão estar na praça, 9 de julho, nessa consulta, dia 23. As pessoas que têm dúvidas podem parar, vocês vão dar explicações também. Nós vamos dar explicações, vai ter cartazes, pessoas explicando. Né? Acredita que o Brasil precisa se mobilizar um pouco mais, que as pessoas estão muito quietas? Porque nas grandes cidades, nós tivemos eventos dia 8 de março, de agora, de 15, unimos as nossas reivindicações próprias da categoria dos professores e professoras, mas ficamos com a geral também, que são essas reformas que vêm assim, ó. Então, aumento da idade para aposentadoria, né, que algumas ainda vão pegar aquele pedágio, vão poder aposentar quem já tem seus mais de 45 anos até 50 mulheres, e homens 50, 55, não vão chegar a trabalhar aos 49, mas vão ter um período maior, de 15 vai aumentar para 25 anos a contribuição. Então, perdemos, de qualquer maneira, estamos perdendo. Carlota, é importante ressaltar algo que eu sinto nesse momento, quando a gente discute reforma da Previdência. Primeiro, que não há informação suficiente das camadas, as pessoas mais simples, que têm uma vida mais corrida e, de repente, nem pararam para prestar muito atenção na reforma, como ela está sendo executada. Mas fica parecendo, diante dessas manifestações, uma briga partidária. E é preciso quebrar essa regra. Quebrar isso, de que não é uma briga partidária nesse momento, que é preciso discussão séria com relação a essa reforma. Ela não é. Eu sou uma pessoa, primeiro eu sou cidadã. E como cidadã eu quero. Porque eu também fui estudar para entender.
fui em reunião no DIEESE, que é aquele departamento intersindical, fui aprender, tive reuniões uma reunião maravilhosa com o ex-ministro Gabas, que foi ministro da Previdência e da Seguridade Social, onde ele fala, onde é que está o rombo da Previdência? Porque do jeito que estão falando, mostre, faça uma auditoria. Não foi feito, Miriam. Então o pessoal fala em cima muito de suposições e tem gráficos, porque se os deputados da comissão, né, que para estudar, dos 36, 34 tem dúvida, imagine nós. É que a juventude participe um pouco mais dessa questão juventude, também, porque né? questão partidária... Vai atingir muitos que estão se formando agora. É muito. Nós tivemos já uma que você comentou de ter uma audiência na Câmara, nós já tivemos umas, foi proposto pela PUESP, vamos fazer outra, e aí, nessa hora, é a hora da gente juntar com as nossas diferenças ideológicas, os partidos, não é uma briga, é uma briga para que a gente não seja prejudicado agora no futuro, principalmente os mais jovens. E eu quero dizer aqui para quem está nos escutando, essa questão do ódio a outro partido tem que acabar. Cada um escolhe, o Brasil é um só, está na hora da gente lutar por lutas que sejam comuns a todos nós. E a questão do trabalhismo, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma tributária, são questões que nos atingem. Então, nós vamos ter que deixar de lado, né, as nossas questões partidárias. É claro que ela não vai sair, mas nós vamos ter que trabalhar o comum para ver se de fato a gente consegue melhoria de fato no nosso país. Olha, eu vejo várias manifestações via rede social. Está na hora de sair dessa rede para participar um pouco mais da vida da comunidade, efetivamente. Olha, quando nós chamamos a reunião, nós fomos à rádio, mandamos 600 convites via rede social, fora os telefonemas, porque o telefone ainda ajuda também. Apareceram umas 50 e poucas pessoas. Bom, atinge todo mundo. Carlota, obrigada, que nós não temos mais tempo. Tem o pessoal da Cap Júnior já para entrar ao vivo também, num dia de campo, vamos falar daqui a pouquinho. O campo também vai ser afetado pela reforma da Previdência, importante. Trabalhadores do campo e os professores serão os mais atingidos. Obrigada por sua presença e todo mundo convocado para estar na praça dia 23 de março, porque é uma consulta popular chamada Reforma da Previdência. Obrigada. E você vota se você quiser. Exatamente. Um abraço, muito obrigado.